está perto da gente, querendo nos fazer o quê? Fazer o quê com a nossa mente? Tirar tudo aquilo que Deus já falou. O que Deus falou para você? O que você já sabe que Deus disse? Você é mais o quê? Mais que vencedor. Você é o quê? Descendente de Abraão. Você é o quê? Você é filho. Diga assim, eu sou filho. E Satanás vai fazer com que você duvide de todas essas palavras. É por isso que na Bíblia diz que a incredulidade, amados, ela é uma coisa horrível. Ela é uma coisa que nós devemos lutar dia após dia. Amém? E ter o quê? Os ouvidos sensíveis à palavra de Deus. Ter os ouvidos sensíveis à palavra do Senhor, amados. Porque o quê? Satanás, ele vai usar alguém que você não conhece lá fora para dizer alguma coisa ruim para você? Dizer alguma coisa contrária? No seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, vai ter situações para fazer você o quê? Diga assim, duvidar. Quando José teve aquele sonho, que ele sabia que era uma palavra de quem? Diga assim, de Deus. O que aconteceu quando ele foi falar para quem? Para sua família. Quem duvidou? A família dele. Os irmãos dele falaram, o quê? Quem é você? Quem você pensa que é? Para falar isso de nós. No segundo sonho, quem duvidou também? O próprio pai. Falou, você pensa que é superior a mim e a sua mãe? Mas José, amados, não se deixou abalar. Ele diga assim, ele anulou. Diga mais forte, ele anulou aquelas palavras. Ele não deixou que o coração dele se endurecesse. Porque diante das diversidades, das crises, o que acontece? Nosso coração, ele se endurece. Esse é o normal, humano. Mas quando nós temos e guardamos a promessa, a palavra de Deus, o nosso coração, ele fica o quê? Blindado. Blindado. E as palavras do inimigo caem por terra. Amém? E amados, Jesus, ele conquistou coisas para nós na cruz. E precisamos tomar posse. Como você vai tomar posse de algo que você não acredita? Como a gente vai tomar posse, amados, da terra, que é o quê? Diga assim, é nossa herança. Se você não acredita que você pode governar, se você não acredita que você pode vencer, que você pode crescer, que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Como? Não tem como. E o que é tomar posse? Diga assim, acreditar. É fazer acontecer. Ser cristão não é vir ouvir uma palavra e ir para casa, gente. É o quê? Se Deus nos fez herdeiros do mundo, nós precisamos o quê? Tomar posse dessa terra. Tomar o nosso lugar de governo. Você não foi chamado só para vir numa reunião e ter uma vida normal. Se você está aqui, se você entende, sabe que é filho de Deus, Deus ele tem um propósito para a sua vida, que é de ser grande. Amém? E o diabo, que é o inimigo da nossa vida, da nossa liberdade, da nossa salvação, ele não quer que nós vivamos isso. Satanás, ele é o maior inimigo da nossa, o quê? Diga assim, liberdade. Satanás, ele quer que você viva preso nos cativeiros de traumas. Satanás, ele quer que você viva preso nos cativeiros de pecado. Satanás, ele quer que você viva preso, amados, em cativeiros do passado, de coisas que te prendem, que não permitam que você avance. Certo? E a gente não pode ficar preso a isso. Satanás, ele é inimigo da nossa salvação. Ele vai fazer a todo custo você perder sua salvação. Aquela dúvida, será que eu vou para a reunião hoje? Não, não vou. O Jonathan falou uma frase muito, muito importante aqui. Que o quê? Quem come uma vez por semana, morre. E como é que a gente quer vir uma vez na semana no culto? Não tem como. Como é que a gente quer dar os nossos ouvidos para Deus apenas uma vez na semana, uma vez no mês? Não tem como. Você vai morrer espiritualmente. E a gente precisa crescer. Diga assim, crescer. Diga assim, eu faço parte de um corpo. E nós precisamos crescer juntos. Amém? Se uma parte do corpo está morrendo, amados, aquela parte do corpo vai ser o quê? Vai atrapalhar os outros membros. Olha só, a minha mão, se eu quiser pegar um copo e os meus dedos estão apodrecendo, o que acontece?
Eu vou conseguir pegar o copo? Vou conseguir cumprir a missão? Não, amados. E o que acontece? O que Jesus fala? Que ele vem, ele está à raiz e corta. Que nós não venhamos ser, amados, essa árvore. Que nós não venhamos ser essa parte do corpo que Jesus precise arrancar. Amém? Ele quer nos manter aprisionados de maneira dispersa, de maneira incrédula. Como eu falei, amados, qual que é o maior objetivo de Satanás? Fazer com que todos não creiam em Deus. E ele já conseguiu fazer isso com quem? Com o mundo. Antes as pessoas olhavam e admiravam a igreja. Mas hoje o quê? Hoje a igreja ela é motivo de chacota. Hoje a igreja ela é motivo de quê? De falácias. O que tem na igreja? Ladrão. O que tem na igreja? Corrupto. Mulher que é submissa ao homem da maneira deles, na visão deles, né? Homens que o quê? Batem nas suas esposas. Pais que oprimem seus filhos. E nós precisamos, amados, ser o modelo que é contrário a tudo isso. Amém? E nós precisamos fazer como isso? Diga assim, crendo e vivendo a palavra. Amém? Primeiramente, a gente que precisa o quê? Fortalecer a nossa fé. E só assim nós vamos conseguir ser luz, ser sal para a terra. Amém? E a gente, amados, vai chegar no nível que não vai nem precisar falar, não vai nem precisar chegar com alguém e evangelizar. Eles vão ver a nossa vida e falar, tem algo muito diferente que eu quero, que tem nessa pessoa. E quando eles verem, diga assim, vai ser a vida de Deus. Diga mais forte, vai ser a vida de Deus. Que resplandece, amém? A vida de Deus, amados, ela resplandece. As pessoas, o mundo hoje, ele está tão amargurado, tão sujo, mas tão distorcido, que a luz, ela é muito visível hoje. Quando nós somos luz em um lugar, nós somos vistos, não por nós, mas diga assim, pela vida de Deus. Amém? Ele quer te fazer acreditar, quem? O diabo. Quer te fazer acreditar que tudo aquilo que Jesus conquistou não é para você. Olha só, quando vem aquele pensamento, poxa, eu não consigo vencer isso. Será que Deus tem alguma coisa para mim? Será que eu vou ser grande? O que Deus quer colocar na minha mão? Eu acho que eu não. O que Deus quer fazer na minha vida? Será que eu vou conseguir permanecer na palavra? Será que eu vou conseguir permanecer vivendo os princípios? Satanás, amados, diga assim, ele joga setas. Ele joga pensamentos. Ele joga. E ele vai fazer de tudo para te fazer duvidar de tudo aquilo que Jesus conquistou. Diga assim, Jesus já conquistou. Já é meu. Se você acredita em Deus, se você se converteu, se você entregou sua vida, já é seu, amados. E a gente precisa o quê? Tomar posse. Já chega de uma igreja que duvida de tudo. Já chega de uma igreja, amados, que ela é fraca, que ela sente que ela não pode. Nós podemos, amados. Jesus, ele conquistou tudo para nós. A promessa de Abraão, de que somos o quê? Herdeiros no mundo. A salvação, que antes era impossível, que antes era só para os judeus, que antes era só para um povo. Hoje nós temos o quê? Acesso. Amém? Hoje nós podemos, amados, ser salvos. Hoje nós podemos, por adoção, ser chamados de filhos de Deus. Amém? Isso é tremendo, isso é poderoso. E Jesus, diga assim, Jesus já conquistou. E é nosso dever anular toda a palavra do inimigo contra a nossa vida. Amém? Amém, é nosso dever, amados. Não adianta, Jesus já conquistou. Mas se a gente não viver, já era. Você quer que Jesus volte de novo e te coloque assim, segure tua mão e fale assim, não, você não vai fazer isso. Não, vou morrer de novo por ti. Não, gente, isso não vai acontecer. Jesus já morreu e é nosso dever, diga assim, é minha responsabilidade. Viver a palavra, tomar posse. Amém? E amados, quanto mais nós formos crescendo, mais fortes vão ser o quê? Os ataques do maligno.
Não é verdade? Quanto mais a gente buscar Deus, maiores vão ser as setas, maiores vão ser os desafios, maiores vão ser as dificuldades, mas vai ser mais certo que, diga assim, a vitória. Porque Deus, amados, Deus ele é o Deus do impossível. O gigante diante de Davi era o quê? Era impossível dele destruir aquele gigante. Mas o que? Diga assim, pela fé. Ele tomou posse, amados, de que Deus estava com ele. Ele sabia que o Espírito Santo é quem estava o guiando. E ele foi tomado, amados, por autoridade. Ele foi tomado, amados, por ousadia. E é isso que a igreja de hoje precisa. Amém? Amém? Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: é seu dever, crer em Deus. Como igreja. Amém? E nós não podemos deixar de maneira alguma que nenhum nível de incredulidade, amados, de paralisia, o que? Diga assim, paralisia espiritual, tome conta de nós. Amém? Nós, antes de seguirmos lá para fora, nós precisamos trabalhar o que? Dentro de nós. Se a gente está caindo, está com o nosso espírito lá morrendo, quem que a gente vai, amados, salvar? Quem que a gente vai ajudar? Nós precisamos o quê? Estar fortes, estar munidos. Amém? E como igreja precisamos tomar posse. Tomar posse de quê? Pergunta da pessoa do seu lado. Diga assim, tomar posse de quê? Pergunta de novo para ele. Tomar posse do quê? Diga assim, de uma nova vida. Diga mais forte, uma nova vida. Se a gente prosseguir falando de muitos fundamentos e não entender que precisamos viver uma nova vida, amados, diga assim, de nada vale. Porque se a gente não entender, conhecer o básico, como é que a gente quer crescer? Não é mesmo? Se um neném, se o Benício não tomar leite, como é que um dia ele vai tomar feijão? Ele vai morrer se ele não tomar leite. Se você não entender o básico, que você precisa tomar posse de uma nova vida, você vai morrer espiritualmente. E você vai estar aqui como um morto-vivo, porque seu espírito vai estar morto e você vai estar aqui. Fazendo o quê? Nada, porque seu espírito vai estar morto. Amém? Diga assim, eu preciso tomar posse de uma nova vida. Amém? Jesus pagou a nossa dívida, a dívida que tinha contra você. Ele pagou, ele rasgou, ele anulou essa cédula de condenação. Amados, nós já estávamos o quê? Diga assim, condenados. E Jesus, ele anulou, ele tirou, ele pagou toda a dívida que você tinha. A gente já nasceu o quê? Devendo a Deus, porque a gente já nascia destituído. Já nascia no pecado. Mas Jesus, ele o quê? Ele pagou, ele deu seu sangue para que hoje nós tivéssemos o quê? Uma nova vida. E se a gente, amados, estiver num lugar desse, ouvir a palavra, dizer que é cristão e não ter uma nova vida, se você não ver mudança na sua vida, o que você está fazendo com o sacrifício de Jesus? Você está cuspindo em Jesus? Você está jogando fora o sangue que ele derramou sobre você para o quê? Para pagar o preço pelos seus pecados, para pagar o preço, amados, pela sua vida. Diga assim, eu fui comprado por Jesus, por um precioso sangue. Amém? E hoje nós não somos mais condenados, amados. Hoje nós podemos ter a salvação. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios 7, versículo 23. 1 Coríntios 7, 23. Vamos ler juntos na TV. 1 Coríntios 7, 23. Amém? O que diz aí? Por o preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Olha só que tremendo. Na minha tradução está o seguinte: fostes comprados pelo mais elevado preço. Olha só, diga assim, não foi por mixaria, não foi por ouro, não foi por prata,
Não foi, amados, por qualquer outra coisa mais preciosa nesse mundo. Foi pelo sangue de Jesus, do Filho de Deus. Foi pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravos de homens. Não vos torneis novamente escravos do pecado. Não vos torneis mais escravos, amados. Porque é muito lindo falar, Deus me salvou, Jesus pagou o preço pelos meus pecados, eu fui comprado, eu sou precioso. Amados, mas de nada adianta, você vai continuar estando lá no lixão se você jogar tudo isso fora. Deus ele nos chamou para ser o quê? Filhos. Mas se você ainda quer ser escravo, o que é isso? Conhecendo a palavra, tendo a oportunidade de se entregar ao Senhor, amém? Sabendo que você foi comprado, que as suas dívidas elas estão pagas. Você está quitado, gente. Sua vida está quitada, está limpinha. A gente não pode mais se tornar o quê? Diga assim, escravo. Não podemos mais, amém? Vamos lá para 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Diz o seguinte: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Amados, não foi por ouro e nem prata. Não foi por valores ou coisas perecíveis desse mundo, amados. Foi por algo, amados, que não é perecível. Foi por algo divino, para nos conectar de novo ao divino. Que nós fomos comprados, amém? Para nos resgatar da nossa vida vazia e sem sentido. Olha só, nós fomos resgatados daquela vida medíocre, miserável, que Satanás trilhou para a gente. E você ainda quer continuar vivendo essa vida medíocre e vazia? Diga assim, não. Eu não posso. Olha só ali. Fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Olha só, o que nossos pais deixaram para a gente? O que seus pais deixaram para você? Uma vida desgraçada, arruinada, ali toda vazia, fútil? Mas, amados, você não está mais preso a isso. Diga assim, eu não estou. Diga mais forte, eu não estou mais preso a isso. Porque Jesus te ligou uma descendência espiritual, amados. Uma descendência de quem? De quem possuirá a terra. A descendência de Abraão. Que o legado é o quê? Diga assim, ser herdeiros do mundo. Ser bendito. E hoje você pode tomar posse disso. Mas por que você está abrindo mão de tudo isso para viver uma vida fútil? Para viver uma vida vazia? Uma vida sem valor? Uma vida que aos olhos humanos, o quê? É cheia de felicidades, porque a alegria é um fruto do Espírito. Mas felicidade você encontra aí, a felicidade vem e acaba em 2 minutos, e você já está chateado ou odiando o outro. E aí você quer abrir mão de tudo que Jesus conquistou para você, para viver de novo isso. Diga assim, não. Eu tomo posse da vida de Deus. Amém? E esse legado que os seus antepassados, que seus pais deixaram para você, amados, jogue fora, jogue no mar do esquecimento. Porque você hoje, diga assim, eu sou uma nova criatura. Você tem a oportunidade de viver o quê? Uma nova vida. Amém? Amém. Versículo 19. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de quem? De Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Olha só que bênção, amados. Deus, ele é perfeito. Ele criou todos nós. E nós somos o quê? Destituídos da glória. Mas ele falou, não, eu vou incluir eles de novo no meu propósito. E hoje, pela misericórdia de Deus, pelo sangue de Cristo que se fez o quê? Um cordeiro. E se entregou sendo imaculado, sem máculas, sem manchas, em nosso favor. Ele foi revelado, amados, para que nós pudéssemos de novo andar com Deus. Amém? Sermos amigos de Deus.
vivermos o propósito. Diga assim, vivermos o reino. E olha só, mas Deus, Ele é maravilhoso, amém? Que hoje nós podemos viver tudo isso. Só que nós precisamos o quê? Diga assim, tomar posse. Não adianta você ouvir tudo isso, amados, e chegar um enviado do diabo e falar alguma coisa para você, e você já desistir de tudo. E você já o quê? Deixar a sua fé de lado. Esquecer da palavra, esquecer do sangue que está sobre a sua vida, esquecer que você foi comprado por alto preço, amados. Esquecer que Jesus, Ele não te colocou numa vida fútil. Ele te colocou numa nova vida, numa vida em que nós somos restaurados, em que nós somos transformados, amém? Em que nós somos feitos nova criatura. E nessa vida, nós somos, amados, nós somos cidadãos de um reino, amém? Nós fomos libertos ali do império das trevas. E hoje nós temos cidadania, nós temos leis, nós temos princípios de Deus que nós precisamos praticar. Mesmo estando nessa terra onde a lei ela é cheia de injustiça, nós precisamos viver o quê? Diga assim, a justiça de Deus. Amém? E podemos tomar posse de tudo isso quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida e decidimos renunciar nossas próprias vontades por Ele, pelo seu reino. Olha só, é só ser salvo? Não. E se sois de Cristo? E se sois de Cristo, também sois herdeiros de Abraão, conforme a promessa. Amém? E o que a gente precisa fazer depois de aceitar Jesus? Diga assim, renunciar a nossas próprias vontades. Diga assim, eu preciso abrir mão da minha antiga vida. Aquilo que você praticava nessa antiga vida, mas já era. Você precisa abrir mão. O que Jesus fala? Não pode colocar vinho novo em odres velhos. Jesus, ele não pode, Deus, ele não pode depositar coisas novas na sua vida se você ainda guarda lá um vasinho velho, uma parte velha ali no vaso de você. Se você não deixa Deus quebrar uma parte do vaso, Deus, ele não vai poder fazer coisas novas. Amém? E não é só aceitar Jesus. Ah, aceitei Jesus, fui batizado e agora eu vou no culto todos os dias. Não, gente. A gente precisa fazer o quê? Renunciar a nossa antiga vida, os nossos quereres, as nossas vontades. E entregar um pouco a Deus? Entregar muito a Deus? Não, diga assim, entregar tudo. E isso, mas é um processo que parece ser o quê? Difícil. E diga assim, é difícil. Mas para quem não tem Deus, para quem não tem o Espírito Santo, uma pessoa que ela se diz cristã e ela quer crescer em Deus, ela vai conseguir? Que ela não tem o Espírito Santo e ela quer crescer em Deus, ela vai conseguir? Não. A gente precisa buscar quem? O Espírito. Buscar o quê? Ter comunhão com Deus. Buscar ler a palavra, buscar ter intimidade. Buscar ouvir a voz dele, amém? É só num momento como esse? Não, é no seu dia a dia. Vai lá, lê a Bíblia, coloca um louvor, pede, Deus, abre os meus olhos. Deus, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero ter a tua presença na minha vida. Não é sentir por um momento. Diga assim, é ter a presença de Deus. Deus, ele é o quê? Ele é onipresente, então ele precisa estar dentro de nós sempre, amém? Nós precisamos ser casa para o Senhor, amém? E viver o seu reino. O que é viver o reino? Diga assim, é viver a cultura desse reino. Amém? E para viver a cultura do reino, a gente precisa abrir mão da cultura velha, da cultura antiga. Se a sua cultura ela era faltar às reuniões, você não pode mais faltar às reuniões. Se a sua cultura era não ler a palavra, você agora vai precisar ler a palavra. Se você tinha preguiça de orar, agora você precisa orar. Para você não morrer e a gente perder os dedos. Não é não? Porque a gente é o quê? A gente é um corpo. Amém? E principalmente, amados, nós precisamos tomar posse, não dando ouvidos novamente à voz do inimigo. Amém? Porque se a gente dá os nossos ouvidos à voz do inimigo, já era.
né? Porque o inimigo ele é muito mais sagaz do que nós. Olha só, a gente é jovenzinho, né? E a gente pensa, não, eu vou vencer o inimigo, eu sou demais. Eu leio a palavra todo dia, eu oro, eu consigo vencer. Mas, gente, Satanás, ó, ele tá desde o início. Ele fez quem cair, Adão e Eva, gente. Quem era Adão e Eva? Eles viam Deus face a face. E eles caíram. Então a gente precisa de buscar um nível muito maior. E aí, como é que a gente quer ficar paralisado? Como é que a gente quer ficar paralisado? Não dá. Se a gente ficar paralisado, a gente morre. Diga assim, a gente morre. No primeiro momento que Adão e Eva deram ouvidos, eles foram destituídos. Então nós precisamos resguardar os nossos ouvidos e ouvir somente a voz de Deus. E como é que Deus fala conosco? Através da voz da nossa paternidade, dos direcionamentos, através de um momento desse, que vem uma palavra e você sente que tocou a sua vida e que Deus falou com você. No momento de oração que você está ali orando ao Senhor e você sente que você precisa fazer algo, que o Espírito Santo está te direcionando a algo. Isso é ser sensível à voz de Deus. Mas como é que você vai ser sensível à voz de alguém que você não conhece? Se você não tem intimidade com Deus, você vai conhecer a voz dele? Não. Jacó, amados, ele vivia por um tempo na fé dos pais. E um dia ele tomou a decisão e disse, Deus, se tu fizer isso e isso por mim, você será o meu Deus. E a partir daquele momento que a vida dele mudou. Então a gente não pode viver debaixo da fé da nossa paternidade. Eles vivem coisas extraordinárias. E nós? A gente precisa alcançar níveis, amém? Maiores. E como se a gente não ouve a direção e a voz de Deus? Se a gente não conhece o que Deus tem para nós? As pessoas, elas querem conhecer, mas tanto no meio ministerial, no meio da igreja, quanto lá fora, as pessoas, elas querem o que hoje? Saber para quem nasceu. Conhecer o seu destino. Mas como a gente vai conhecer o nosso destino, sendo igreja, tá? Não lá fora. Sendo igreja, se você não sabe quem é o seu Deus. Se você não tem intimidade com Ele. Se você não conhece o quê? A voz dEle. Porque quem que nos direciona a crescer e a ser algo na terra? Diga assim, é Deus. É Deus. Quem que direcionou, amados? José. Foi por um sonho, diga assim, um sonho que ele teve. E ele reconheceu que era a voz de Deus. Diga assim, Deus tem coisas para a minha vida. Deus, ele tem direções. Nós precisamos o quê? Buscar. Nós precisamos o quê? Estar atentos. Ter os nossos ouvidos abertos à voz de Deus. Amém? E, amados, nós nascemos. A partir do momento que nós nascemos de novo, nós precisamos buscar ser grandes nessa terra. Não por nós mesmos, mas para glorificar o nome do Senhor. Amém? Porque de ímpio governando, de ímpio tendo posições de governo, amados, tem muitos. Mas e os cristãos? Cadê os cristãos? Cadê os servos do Senhor? Cadê? Estão só sendo chamados de quê? De mentirosos, de ladrões, de isso e aquilo. E nós, como pessoas de quê? De reino. Diga assim, pessoas de reino. Precisamos construir outra imagem. Amém? E como a gente faz isso? Tomando posse de uma nova vida. Amém? Então esse novo governo de Jesus, estabelecido em nós, anula o governo anterior, das trevas, do mundo, da perdição e da escravidão. Amados, o governo de Deus em nossas vidas anula toda escravidão. Tudo aquilo que atava suas mãos e seus pés e te impediam de avançar. As escamas que estavam nos seus olhos, elas precisam sair. Amém? Porque o governo de Jesus, ele anula, ele arranca tudo isso de nós. Amém? E quais são as características dessa nova vida? Como é que eu vou saber que eu estou vivendo uma nova vida? Primeiro, a primeira coisa que muda em nós, diga assim, é a minha mentalidade. É a minha consciência. Quando recebemos e tomamos posse de uma nova vida em Deus, é a nossa mentalidade, consciência do certo e errado, consciência de que você é filho de Deus, uma nova criatura que muda. Amém? Nós recebemos uma nova consciência. Antes você era o quê? Você era só mais um. Você
você era um ninguém, você estava ali perdidão, né, no mundo. Mas agora você é quê? Você é filho. Mas agora você é o quê? Você é igreja. E mediante isso você vai ter que ter outras atitudes. E aí que vem a consciência. Eu tenho consciência de que eu preciso o quê? Mudar. Eu tenho consciência de que eu preciso vencer o quê? O pecado. Eu tenho consciência de que eu preciso o quê? Diga assim, crescer. Se agora você é um neném, você precisa o quê? Crescer. Buscar crescer, buscar se fortalecer. Buscar ali treinar a sua musculatura espiritual. Amém? E aí, quando nós, amados, somos mudados. Quando você foi mudado por essa palavra? Coisas mudaram na sua vida, certo? Sim. Coisas mudaram. Você passou a ter fome e sede. Você passou a entender que você precisava frequentar reuniões para você se fortalecer. Você passou, amados, a parar de mentir. A parar de estar naquela rodinha de amigos que só fala coisa errada. A parar de fazer certas coisas. E isso é o quê? Vem de uma consciência de Deus. E isso, mas faz parte de uma nova vida. Amém? Esse primeiro passo vai te fazer ter novas atitudes. Agora, se a gente persiste em viver atitudes antigas, atitudes do passado, que nova vida é essa? A gente está o quê? Diga assim, abrindo mão dela. E nós não podemos abrir mão da nova vida. Amém? Um grande exemplo de mudança de mentalidade é o nosso querido apóstolo Paulo. Amém? Vamos ver um pouco sobre a vida dele lá em Atos 9, versículo 1. Sobre a história desse grande apóstolo. Amém? Atos 9, versículo 1. Deixa eu abrir aqui. Lá diz o seguinte: Saulo, mantendo ainda o quê? Ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Olha só, o que Paulo chamava o povo de Deus? Daquela seita. Então, se alguém, amados, fala que você está numa seita, não se preocupe, amém? Essa pessoa também vai ser resgatada, e não para essa seita, mas para esse reino de um Deus poderoso, amém? Assim como o apóstolo Paulo também foi, amém? E o que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui? Estava indo lá na sinagoga, pedindo cartas para ir matar mais gente daquela seita. Porque o que ele fazia? Ele matava. Olha só, vamos continuar lendo. Encontrasse alguns homens daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Continue lendo aí a partir do versículo 3, todos juntos. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha só aquelas pessoas, amados, que ficam falando que Jesus, que preferem ir para o inferno do que ir numa reunião. Amados, essas pessoas, um dia elas vão ter encontro com Deus. Amém? Saulo, amados, ele matava os cristãos. Ele se encontrou com o chefe da seita aqui, olha só. Mas ele falou, o que Jesus falou? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha só, Saulo, ele pensava que ele estava servindo a quem? A Deus. A consciência dele estava toda distorcida, assim como a nossa outrora, amém? Assim como a nossa no passado. Vamos continuar. Versículo 5, amém? Ele disse, quem és, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Quantas pessoas viram a sua mudança e ficaram espantados, porque não sabia de onde isso vinha. Já ouviram falar de Deus, mas
Que é isso que está acontecendo? Vamos continuar. Versículo 8. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco, lá onde ele ia matar os cristãos. Ele foi o quê? Conduzido, cego, totalmente vulnerável. 9. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, em visão: Ananias, ele respondeu: aqui estou, Senhor. Ele falou que Rinene. e como o Melvin falou, né? Talvez se ele soubesse, ele nem teria respondido a Deus. 11. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está o quê? Orando. Olha só, já estava o quê? Orando. 12. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias ficou, amados, morrendo de medo. Que Saulo matava todo mundo que ele via que servia a Jesus. Amém? 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Eita! Saulo que matou um monte, mas Deus falou: não, esse aqui eu vou usar. E você vai ver o quanto ele vai sofrer pelo quê? Pelo meu nome. 17. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Amados, Saulo, Jesus apareceu ali para ele, ele caiu do cavalo, já ficou cego, já foi para Damasco, onde ele ia matar os outros, e lá ele foi curado, lá ele já estava orando, lá ele já teve uma visão de Ananias estando cego. Lá, amados, ele já foi o quê? Cheio do Espírito, ele já foi batizado. Diga assim: Deus tem pressa na vida dos seus escolhidos. Deus, ele tem pressa, amados. E aí você se converteu e não quer nem orar? Que isso? Saulo, ele odiava os crentes. E o que? A partir do momento que ele viu Jesus, ele já estava orando, já estava tendo visão, já estava sabendo o que Deus ia fazer na vida dele. Amém? Já estava ativado, novo homem. Cadê? Onde que a gente parou? 18. E imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas. As escamas que tinha nos seus olhos, que te impediam de ver o mundo espiritual, que te impediam de ver os desenhos de Deus, amados. Diga assim: eles precisam cair. Amém? Não são hoje. A gente não fica cego fisicamente, como Saulo ficou, mas fica espiritualmente. As pessoas lá fora, elas não entendem o que a gente faz aqui, porque elas têm escamas nos olhos. E nós precisamos saber, amados, por que você vem para um lugar desse? Por que você precisa buscar a Deus? Você precisa ver, amém? E se você ainda tem escamas nos seus olhos, ore ao Senhor, busque e peça a Deus: tire essas escamas nos meus olhos, eu preciso ver, amém? 19. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas, o que ele fazia? Jesus. Era o Filho de Deus. Gente, que isso? Diga assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque você não era... Eu creio que você não era ninguém que odiava os cristãos, amados, que matava o pessoal. Entendeu? E Saulo aqui, ele tinha maior ódio. E quando ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Jesus, a vida dele, diga assim, mudou. Ele teve literalmente uma nova vida. Amém? Aquele que matava quem falava de Jesus estava fazendo o quê? Pregando que Jesus era quem? O Filho de Deus. 21. E todos os que o ouviam estavam espantados.
Amados, quando você vive uma nova vida, diga assim, as pessoas vão ficar espantadas. E diziam, não é esse o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos ao chefe dos sacerdotes? Ué, não era esse que ia matar esse povo? O que ele está fazendo ali pregando junto com eles? 22. Saulo, porém, se esforçava muito, muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Amados, além de pregar, ele se esforçava muito para provar que Jesus era o Cristo. Quanto que a gente está se esforçando para provar, amados, que Deus ele é poderoso? Quanto que a gente está se esforçando? Nem pregar, mas viver. A partir do momento que você vive, você vai ter toda a autoridade para chegar com quem for e pregar a palavra de Deus. Amém? Paulo antes achava que servia a Deus perseguindo os seguidores de Cristo, os matando. Ele servia a Deus do jeito dele. Quantos cristãos falam, eu quero servir Deus do meu jeito? E a gente precisa o quê? Deixar essa nova vida. Saulo, que virou Paulo, o quê? Ele deixou essa velha vida para trás. Ele parou de matar o quê? Os cristãos. E ele tomou posse da nova vida que Jesus deixou para ele. Amém? E ele foi transformado. Quantos de nós servimos a Deus do nosso jeito? Diga assim, eu não posso servir a Deus do meu jeito. Amém? Mas quando Paulo teve encontro com Jesus, tudo mudou. Diga, tudo mudou. Ele teve uma mudança total de mentalidade, de consciência. O que antes era certo para ele matar os cristãos, agora ele estava pregando junto com eles. Agora ele estava fazendo de tudo, se esforçando muito mais para o quê? Afirmar e provar que Jesus era filho de Deus. Amém? Quando tomamos posse de uma nova vida, nossa forma de servir a Deus muda. Antes era o quê? Ah, não, eu vou numa reunião. E aí eu estou servindo a Deus. Não, eu vou ali, eu creio em Deus e assim eu estou servindo a Deus. Não, gente. Diga assim, servir a Deus é prática, é ação. Amém? Quando nós entregamos a Deus nossos pensamentos, valores e crenças, mudam. Quando nós nos entregamos, tudo muda. O que a gente acreditava, o que a gente achava que era certo, as nossas crenças, elas mudam. E o que Paulo fazia logo na sua conversão? O quê? Ele orava. Ele buscava a direção de Deus. Ele pregava a palavra. Gente, é tremendo. A gente leu ali que uma hora ele estava caindo do cavalo e outra hora ele estava orando. Tendo já experiências com Deus. Diga assim, eu preciso de experiências com Deus. Amém? E Paulo se tornou um homem poderoso na terra. Amém? Vamos ler só mais um versículo. Lá em Atos 19, 8 ao 12. Atos 19, do 8 ao 12. Lá diz o seguinte: Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. Diga assim, não era da salvação. Diga, gente, não era da salvação. Não era das leis do passado. Mas era do reino de Deus. Amém? 9. Alguns deles, porém, resistiram e se recusaram a crer. Falaram mal do caminho perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles, levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. 10. Durou isso 2 anos, de modo que todos os que habitavam na... Vamos ler esse versículo 10 aí, todos juntos. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos. Olha só que extraordinário, amados. Ele passou ali 2 anos. E o que é? Diga assim, toda a Ásia. Todo mundo que era judeu, grego, que era tudo, mas ouviu o que? A palavra do Senhor. E Paulo, ele era quanto? Ele era um. Diga assim, ele era um. E nós somos vários. E o que nós estamos fazendo? Né? Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários,
de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Amados, os espíritos malignos conheciam a capa de Paulo. Olha só. Paulo não ficou parado, estagnado na fé. Ele buscou crescer em Deus. Paulo, pessoal, aquela experiência que Paulo teve no início, ela não ficou por lá. Diga assim, ele buscou crescer. E no versículo 10, vemos que toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor através dele. Deus busca uma geração que quer crescer nele. Amém? Sacode o irmão do seu lado e diga assim, você precisa crescer. Diga mais forte, você precisa crescer. Amém? A gente precisa, amados. Não adianta pregarmos e falarmos tanto de muitos fundamentos se não buscamos crescer em Deus e exercitar a nossa nova vida. A igreja não deve ficar parada. Precisamos crescer. Amém? Uma igreja parada, estagnada na fé, vira uma igreja de fariseus, que tem os olhos fechados, que não aceita ser confrontada. Olha só, uma pessoa que ela fica muito tempo ali, amados, parada, sem crescer. Porque quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais a gente entende que a gente precisa buscar. E aí, a partir do momento que a igreja ela fica parada, ela se torna como os fariseus, que quando Jesus veio, quando o confronto veio, eles não aceitaram, eles queriam o quê? Matar Jesus. E aí quando o confronto vem na sua vida, você quer se esquivar, você já quer sumir. Diga assim, isso é uma igreja. Essa é uma igreja de fariseus. E eu não posso ser. Amém? Os fariseus estavam com os olhos tão fechados que não conseguiram reconhecer Jesus como Messias. Assim é a igreja de hoje, que não consegue viver o reino. Por quê? Porque o reino de Deus ele traz confronto. O reino de Deus ele traz mudança. E é o que Paulo, amados, tomou posse na vida dele, de toda a mudança que veio. De tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, Paulo tomou posse, ele viveu uma nova vida. E aí ele diga assim, ele cumpriu. Diga mais forte, ele cumpriu o propósito. Amém? Que assim sejamos nós, nesse tempo, tomarmos posse dessa nova vida. E amados, isso nós precisamos crescer continuamente. Amém? Vamos nos colocar de pé neste momento. Amém? Aleluia, põe de pé neste momento, diante dessa palavra, amados. Ore ao Senhor, amém? Não fique calado, não fique parado. Eu espero que a sua fé ela tenha sido ativada, que você precisa crescer, que nós como igreja precisamos todos juntos crescer em Cristo, amém? E alcançar níveis maiores. Feche seus olhos neste momento e vamos orar ao Senhor, amém? Deus, Pai, neste momento nós queremos nos colocar diante da Tua presença, Senhor, e te pedir, Senhor, que os nossos ouvidos possam estar atentos à Tua voz, que a nossa mente, Pai, possa ser transformada, Senhor Deus, que nós não venhamos, Pai, estar adaptados, estar conformados com a cultura deste mundo, Senhor, com a cultura deste século, Senhor, com que o mundo, com que Satanás quer dizer que nós somos, Pai. Nós queremos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Nós queremos tomar posse, Deus, dessa nova vida que nos permite ser igreja, que nos permite ser filhos, que nos permite viver o propósito Teu nessa terra, Senhor. Nós queremos, Pai, estar próximos de Ti, Senhor Deus, estar próximo, reconhecer a Tua voz, Senhor Deus, poder ouvir, Pai, o que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai, encher-nos, Senhor Deus, de Ti, que o Senhor possa nos encontrar com um coração, Pai, contrito, com um coração humilde, com um coração quebrantado, Pai, para que nós possamos acessar tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós. Tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar, Senhor. Que são coisas grandes, extraordinárias, Senhor. Que nós possamos estar preparados, Pai, para viver todo o processo e alcançar o alvo. Em nome de Jesus. Que nós possamos ser resposta, luz, sal da terra nessa geração. Amém. Aleluia, Senhor Deus. Amém.